toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Porventura, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos usar aqui o versículo 33 como base para essa nossa reflexão. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, há palavras de Jesus que não foram ditas para pessoas que estavam vivendo, digamos, tranquilas. Não, foram ditas para corações aflitos. Mateus 6, 25 a 34, nasce no meio de uma multidão que sabia o que era sobreviver, que conhecia a insegurança do amanhã, que sentia o peso do sustento diário. E ainda assim, essas palavras atravessam séculos e chegam intactas aos nossos dias, talvez mais necessárias agora do que nunca. Jesus começa dizendo algo que à primeira vista parece impossível: não andeis ansiosos. Ele não está minimizando a vida, ele não está ignorando contas, responsabilidades, pressões, expectativas. Ele está falando diretamente com pessoas que carregam peso demais dentro do peito. Ele está tocando no lugar onde a alma aperta quando o futuro parece incerto. Nós vivemos em uma geração dominada pela ansiedade. Uma geração que acorda já cansada e dorme preocupada. Uma geração que corre o tempo todo, mas raramente sabe para onde está indo. Uma geração pressionada por aparência, por status, por consumo e comparação. O que vestir? O que comer? O que conquistar? O que mostrar? Tudo vira medida de valor. E sem perceber, a vida vai sendo consumida por uma busca incessante por segurança que nunca chega. E Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A ansiedade aqui não é apenas um sentimento, mas um estilo de vida. Significa viver o hoje já sufocado pelo medo do amanhã. É estar presente fisicamente, porém ausente por dentro. É tentar controlar tudo, porque no fundo o coração perdeu a capacidade de confiar. Então Jesus faz algo extraordinário. Ele aponta para coisas bem simples, aves, lírios, coisas que passam despercebidas aos olhos de quem vive correndo. Ele diz: olhai as aves do céu, olhai, parem, observem. Em um mundo tão acelerado, Jesus convida a desacelerar o olhar. As aves não plantam, não colhem, não acumulam em celeiros e ainda assim são sustentadas. Jesus não está exaltando a irresponsabilidade, a negligência. Não. Ele está confrontando a ilusão do controle absoluto. Ele está dizendo: existe uma vida que não se sustenta pelo excesso de preocupações, mas pela fidelidade de Deus. E então, ele faz uma pergunta, algo que atravessa o coração: não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha, essa pergunta não é retórica. Ela revela uma crise profunda na nossa geração.
a perda da noção de valor. Muita gente vale hoje o que possui, o que aparenta, o que ostenta. Quando perde isso, sente que perde a si mesmo. E Jesus olha para as pessoas esmagadas pela comparação e diz: vocês valem muito mais. Não pelo que vestem, não pelo que produzem, não pelo que mostram. Vocês valem porque vocês são filhos. E Jesus continua dizendo que a ansiedade não acrescenta coisa alguma à vida. Muito pelo contrário, rouba. A ansiedade rouba a paz, rouba a presença, rouba a alegria. A ansiedade promete proteção, mas entrega desgaste. Promete controle, mas gera exaustão. E mesmo assim, muita gente vive como se ela fosse necessária para sobreviver. Mas Jesus fala também sobre roupas, algo extremamente simbólico. Ele diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Então, em um mundo obcecado por aparência, essa pergunta ecoa com muita força. Hoje a roupa não cobre apenas o corpo, ela comunica status, identidade, valor. Muita gente se sente invisível, sem a aparência certa, sem a imagem certa, sem o reconhecimento certo. Então Jesus aponta para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, não competem, não se exibem e ainda assim são vestidos com uma beleza que ultrapassa a glória humana. É como se Jesus dissesse: a beleza verdadeira não nasce da ansiedade, mas do cuidado de Deus. E então Jesus vai ainda mais fundo. Ele diz que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus como Pai, é que vivem correndo atrás dessas coisas. Porque quem não confia no Pai precisa buscar segurança em tudo que pode ver, tocar e acumular. Mas vocês, diz Jesus, vocês conhecem o Pai. E o Pai sabe do que vocês precisam. É o que ele fala no versículo 32. Essa frase muda tudo. Deus sabe, antes da oração, antes do clamor, antes do esforço, antes da explicação. Ele sabe. Permita-me citar uma ilustração bem simples, mas bastante clara, contextualizando com este texto. Imagine você uma criança pequena andando de mãos dadas com o pai, em um lugar cheio de gente. A criança não conhece o caminho, não sabe para onde ir, não entende os perigos ao seu redor, mas ela anda tranquila. Por quê? Porque confia na mão que a segura. E ela não caminha analisando tudo, os riscos, os perigos. Ela caminha confiando em quem a conduz. Pois é, a ansiedade nasce quando nós soltamos essa mão e tentamos atravessar os vales, as multidões, sozinhos. Jesus, então, entrega uma das frases mais libertadoras de todo o Evangelho. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele não diz, busquem tudo ao mesmo tempo. Ele também não diz, corram atrás de tudo. Ele diz, coloquem as prioridades no lugar certo. O reino de Deus em primeiro lugar. A justiça de Deus em primeiro lugar. A presença de Deus primeiro. Porque quando o reino deixa de ser prioridade, tudo vira urgência, tudo pressiona, tudo pesa. Mas quando o reino ocupa o centro, o resto encontra o seu lugar. Jesus não promete ausência de necessidades. Ele promete provisão. Ele não promete uma vida sem desafios. Ele promete cuidado. Ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas, não conquistadas à força, não arrancadas pela ansiedade. Acrescentadas como consequência de confiar. E então Jesus conclui dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não porque o amanhã não exista, mas porque ele ainda não chegou.
Cada dia tem o seu próprio fardo. É o que ele fala nesse versículo 34. A ansiedade é carregar hoje o peso de um dia que ainda não veio. Quantas pessoas estão desmotivadas hoje porque vivem cansadas do amanhã? Porque vivem antecipando dores, fracassos, perdas, rejeições. E Jesus está dizendo: viva o hoje comigo. O amanhã, deixa que eu cuido. Pois é, Mateus 6, 25 a 34 não é um convite à passividade, é um convite à confiança. É um chamado para sair da escravidão da aparência, da ostentação, da comparação e voltar à simplicidade de uma fé que descansa no cuidado do Pai. Para quem está sem norte, esse texto aponta uma direção bem clara. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Para quem se encontra desanimado, ele oferece alívio. Você não precisa carregar tudo sozinho. Para quem vive pressionado pela imagem, ele revela uma verdade libertadora. Seu valor não está no que você mostra, mas em quem cuida de você. Jesus não ignora a realidade dura da vida. Ele a atravessa com esperança. Ele não nega as necessidades. Ele revela a fonte. Ele não promete controle. Ele oferece cuidado. E quando essa palavra entra no coração, algo muda. A respiração fica mais profunda. A alma desacelera. O olhar se levanta do chão e encontra o céu. A vida deixa de ser uma corrida desesperada e se torna uma caminhada confiante. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, buscar o reino de Deus primeiro não é perder a vida, é encontrá-la. Não é negligenciar o futuro, é confiar quem o governa. Não é viver despreocupado, é viver amparado. E nos dias ansiosos em que nós vivemos, isso não é apenas uma mensagem bonita, é sobretudo uma necessidade vital. É o convite de Jesus para aprender novamente a viver sem sufocar a própria alma. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.